Chegamos no terceiro episódio do nosso devocional sobre como obter sabedoria, tá? Esse aqui é o episódio 3, tem mais 2 antes desse. E a gente está estudando 3 pilares para a gente vencer a miopia espiritual, para a gente ter uma visão clara de quem Deus é, para que a gente se torne mulheres sábias. A gente já viu ontem o primeiro pilar, que é ter intimidade com Deus. E hoje a gente vai ver o segundo pilar, que é ter a nossa mente instruída pela palavra, é o estudo da palavra de Deus, tá? Antes da gente fazer a leitura dos versículos de hoje, deixa já o seu like aqui no vídeo e lembra de compartilhar ele com pelo menos mais 5 amigas, tá bom? Vamos lá para a nossa leitura. Primeiro versículo, Romanos 12, versículo 2, ele diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E os últimos versículos de hoje, Salmo 1, versículo 2 e 3. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Então hoje eu quero pensar com você o seguinte: antes de você ter uma ação de sabedoria, você primeiro precisa pensar corretamente. Então, antes de você falar com amor, falar com gentileza, antes de você tomar uma decisão sábia, antes de você agir na direção daquilo que Deus te deu, você precisa ter a sua mente instruída, firmada na palavra de Deus. Pri, e por que isso não é algo natural? Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus lá no Éden, e por que é que eu ainda peco se Jesus já veio, já me salvou? Vou te explicar. É que quando Adão e Eva, eles abriram mão da companhia de se submeterem a Deus para provar do pecado, eles lançaram uma semente, um DNA sobre toda a humanidade. E desde então, desde Caim e Abel, todos os seres humanos que nascem sobre a face da terra, eles já nascem com o DNA do pecado. E esse pecado que já vem em nós, ele corrompeu tudo. A nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções. Então Jesus, ele veio e pelo seu sangue, ele já resgatou o nosso espírito. Ele já nos salvou da condenação do pecado que levava a gente para a morte eterna. E agora nós estamos num processo de santificação. É como se você estivesse num processo de reparação de todo o mal que o pecado fez. O pecado, ele é uma doença crônica e a gente precisa tratar dele todos os dias. E por causa dessa corrupção do pecado, nós estamos em guerra constante. A nossa carne, ela deseja ser satisfeita. O que é a minha carne, Pri? Os seus desejos, a sua vontade de fazer as coisas do seu jeito, a sua ansiedade de querer as coisas no seu tempo e não no tempo de Deus, a nossa mania que a gente tem de querer que as pessoas sejam como a gente quer e não como Deus fez elas para serem, tá? Isso é a nossa carne, os nossos desejos. Esses desejos, eles lutam contra o desejo do nosso espírito, que já está conectado com o Espírito de Deus, de obedecer a palavra. É por isso que às vezes é tão difícil a gente ler uma coisa e conseguir executar. Então, por exemplo, você já decidiu fazer alguma coisa de acordo com a palavra de Deus e se comprometeu e quando chegou na hora H você falhou? Então, olha, bem-vinda ao time. Essa é a guerra que todos os cristãos enfrentam todos os dias. E dependendo de como você alimentar e instruir a sua mente, você vai dar frutos segundo o Espírito Santo ou frutos segundo a sua carne, segundo o seu pecado. É por isso que é tão importante você alimentar a sua mente, você estudar a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus, ele te dá conhecimento, firmeza sobre o caráter de Deus. Ele te dá também consciência sobre quem você é diante de Deus, quais são os seus pecados. Muitas vezes nós temos errado e falhado diante de Deus por causa da nossa falta de conhecimento, falta de estudo. E a solução para o pecado, ela foi conquistada na cruz. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Porém, eu e você, nós precisamos viver uma vida de santidade diária. O pecado, ele é como uma doença crônica, em que a gente precisa tomar o medicamento todos os dias. E qual é esse remédio?
Bíblia, tá? A sua Bíblia fechada na bolsa ou aberta no Salmo 91 não tem efeito nenhum sobre a sua mente, tá? É Bíblia, mas é Bíblia lida, Bíblia estudada, sabe? A Bíblia que entrou na sua mente, desceu para o seu coração e que vai se tornar algo que vai ser vivido na prática. Você precisa de alimento sólido para fortalecer o seu espírito. Então, eu aqui sempre incentivo vocês a lerem a Bíblia toda e não só versículos soltos. Infelizmente, eu não consigo fazer aqui um áudio com vocês de um ano inteiro, né? Todos os dias lendo a Bíblia, ainda não consigo, quem sabe um dia. O que eu posso fazer são esses devocionais temáticos aqui. Mas se você quer ter a sua mente realmente instruída pela palavra de Deus, você precisa dar um passo a mais. Fazer realmente uma leitura sistemática da Bíblia, tá? O intuito aqui do devocional é só que ele seja um despertar, um começo, um primeiro passo, para que você busque mais de Deus. E lá no meu canal, na nossa comunidade do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tem 2 planos de leitura da Bíblia, tá? Existe o plano de leitura anual. Mas a gente está no final do ano, não tem problema. O importante é você começar. Todo dia é um bom dia para você começar a ler a palavra de Deus. Você pode já fazer o anual, ou você pode também pegar o plano de 80 dias pelo Novo Testamento e fazer de hoje até o final do ano a sua leitura do Novo Testamento. E aqui algumas coisas importantes. Nunca li a Bíblia na minha vida. Minha sugestão, comece com esse plano do Novo Testamento e aí ano que vem, em janeiro, você começa já pelo plano anual. Nunca li, quero fazer o plano anual. Não tem problema, tá? Escolhe uma Bíblia numa linguagem bacana, que seja fácil de você entender. Eu recomendo a Nova Almeida Atualizada ou a NVT, que é a nova versão transformadora, que são Bíblias fáceis, mas que não fogem do contexto original, tá bom? Escolhe um desses 2 planos e começa hoje. Quero saber quem aqui é comprometida de verdade. Se você ainda não tá lá na comunidade, vou deixar o link dela aqui embaixo, só você clicar e ir para lá pegar o seu plano, tá bom? Te encontro aqui amanhã no nosso último devocional dessa série.